Meu nome é Rafael, tenho 27 anos e nunca imaginei que minha vida mudaria tão drasticamente após o casamento com Mariana. Moramos em Botafogo, um bairro de classe média do Rio de Janeiro, em um apartamento modesto que conseguimos financiar após anos economizando. Sou engenheiro civil em uma construtora de médio porte, enquanto Mari trabalha como professora na rede estadual. Tínhamos uma vida tranquila, até o dia em que Dona Elza, minha sogra, precisou vir morar conosco. O apartamento da mãe de Mariana em Copacabana havia sido invadido durante um assalto. Os bandidos levaram tudo de valor e, pior, agrediram Dona Elza, deixando-a com um trauma profundo. Ela se recusava a voltar para lá. Como filha única, Mari sentiu-se na obrigação de acolhê-la, e eu, claro, não me opus. Afinal, quem negaria ajuda a uma senhora de 62 anos traumatizada? Nos primeiros dias, tudo correu bem. Dona Elza ocupou o quarto de hóspedes e parecia grata pela acolhida. Eu notava seu olhar penetrante me seguindo pela casa, mas atribuía isso ao trauma recente. Ela sempre fora uma mulher reservada, viúva há mais de 15 anos, tendo criado Mariana sozinha com o dinheiro da pensão do marido, um oficial da Marinha. Foi na terceira semana que as coisas começaram a mudar. Voltei do trabalho mais cedo e encontrei Dona Elza remexendo em minha gaveta de documentos. Quando questionei, ela sorriu de maneira estranha e disse apenas: "Estou organizando as coisas para vocês, meu filho." Aquela noite não consegui dormir direito. O cheiro de alfazema que emanava do quarto dela parecia impregnar toda a casa, sufocante. Pela madrugada, acordei com a sensação de estar sendo observado. Na penumbra do quarto, vi a silhueta de Dona Elza parada à porta, imóvel. Quando acendi o abajur, não havia ninguém. "Mari, acho que sua mãe está com problemas para dormir", comentei na manhã seguinte, enquanto tomávamos café. "Que nada, Rafa. Mamãe sempre dormiu como uma pedra. Deve ter sido impressão sua." Dona Elza entrou na cozinha naquele momento, sorrindo docemente. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados, como sempre. "Bom dia, meus queridos." "Dormiu bem, Rafael?" Havia algo no modo como ela pronunciou meu nome que me causou arrepios. Dias depois, encontrei fotos antigas espalhadas pela mesa da sala. Eram registros da infância de Mariana, mas em várias delas havia rostos riscados com caneta vermelha. Quando perguntei a Dona Elza sobre isso, ela respondeu calmamente: "São pessoas que nos abandonaram, que traíram nossa confiança. Elas não merecem estar nas nossas lembranças." Naquela noite, contei a Mariana sobre as fotos. Ela pareceu perturbada. Mamãe sempre foi muito seletiva com amizades. Depois que papai morreu, ela ficou pior. Cortou relações com quase toda a família dele. "Como seu pai morreu exatamente?" perguntei, percebendo que Mariana raramente falava sobre isso. Ela hesitou, mexendo nervosamente na xícara de chá. "Foi um acidente no mar. Ele estava em um barco com amigos em Angra dos Reis. Mamãe nunca aceitou bem. Dizia que aqueles amigos o levaram para a morte." Comecei a pesquisar sobre o pai de Mariana nas horas vagas no trabalho. Antônio Carlos Mendes havia morrido há 16 anos em um suposto acidente de barco. Mas o que me intrigou foi encontrar uma pequena nota de jornal mencionando que a polícia suspeitava de envenenamento. O caso, porém, foi arquivado por falta de provas. Enquanto isso, a presença de Dona Elza se tornava cada vez mais opressiva. Ela começou a reorganizar nossa casa, mudando móveis de lugar, substituindo nossa comida na despensa por produtos que ela preferia. O cheiro de alfazema se intensificava, misturado a outro odor que eu não conseguia identificar. Um dia, cheguei em casa e encontrei Rodrigo, meu melhor amigo desde a faculdade, tomando café com Dona Elza. Ele parecia desconfortável e ela estranhamente animada. "Rafael, seu amigo veio visitá-lo. Estávamos tendo uma conversa tão agradável sobre você." Rodrigo saiu apressado, alegando outro compromisso. No elevador, ele me segurou pelo braço. "Cara,
Sua sogra me perguntou coisas estranhas. Queria saber sobre suas ex-namoradas, se você já traiu alguém, se tem problemas com álcool. Fiquei super desconfortável. Naquela noite acordei com um som de arranhões. Levantei-me cuidadosamente para não acordar Mariana e segui o ruído até a cozinha. Dona Elza estava sentada à mesa, cortando algo com uma faca grande. Quando acendi a luz, vi que ela picava ervas desconhecidas em uma tigela. Chá para dormir, meu filho, explicou com um sorriso. Quer um pouco? Recusei educadamente e voltei para o quarto, mas não consegui dormir. Na manhã seguinte, Mariana reclamou de uma forte dor de estômago e faltou ao trabalho. Foi a primeira de muitas indisposições que ela começou a ter. Paulo, nosso vizinho do apartamento ao lado e médico aposentado, tornou-se meu confidente naqueles dias. Homem de 70 anos, viúvo, sempre disposto a uma boa conversa no corredor. Quando mencionei as indisposições de Mariana, ele franziu o senho. Sabe, Rafael, certos chás podem causar problemas se tomados regularmente. Sua sogra prepara muitos chás, não é? Já vi as sacolas de ervas que ela traz. Aquela observação me deixou alerta. Comecei a prestar mais atenção nas bebidas que Dona Elza preparava. Notei que ela sempre servia Mariana primeiro, depois a mim, e raramente bebia do mesmo bule. Numa tarde de domingo, enquanto Mariana dormia após mais um episódio de mal-estar, encontrei um caderno pequeno no quarto de Dona Elza. Estava escondido dentro de uma Bíblia. As primeiras páginas continham anotações sobre ervas e suas propriedades. As seguintes eram mais perturbadoras. Nomes riscados, incluindo o do falecido marido, seguidos por datas e anotações curtas como resolvido ou eliminado. O som de passos me fez guardar rapidamente o caderno. Dona Elza estava parada à porta, seu rosto uma máscara impenetrável. Procurando algo, Rafael? Apenas um livro para ler. Menti, sentindo o suor escorrer pelas costas. Sabe, meu genro sempre soube identificar pessoas que não são boas para minha filha. O pai dela também não era. Bebia muito, olhava para outras mulheres. Precisei protegê-la. Seu tom casual ao falar de algo tão sério me gelou o sangue. Naquela noite, durante o jantar, recusei discretamente a sopa que Dona Elza havia preparado, alegando estar sem fome. Mariana comeu normalmente e, horas depois, estava novamente passando mal. Decidi agir. Guardei uma amostra da sopa em um pote e, no dia seguinte, levei-a a um laboratório, alegando suspeita de intoxicação alimentar. Enquanto aguardava os resultados, encontrei Paulo no elevador. Rafael, você parece péssimo. Problemas em casa? Acabei desabafando, contando sobre minhas suspeitas. Ele me ouviu atentamente e, após um momento de silêncio, disse: conheço um delegado aposentado que mora no Flamengo. Talvez ele possa ajudar, extraoficialmente. 2 dias depois, recebi os resultados da análise. A sopa continha quantidades pequenas, mas significativas, de metais pesados. O tipo de coisa que, consumida regularmente, causaria danos progressivos à saúde. O delegado Maurício, amigo de Paulo, ouviu minha história com interesse profissional. Alto, de pele negra e cabelos grisalhos, tinha o olhar de quem já viu de tudo em 40 anos de polícia. Vou verificar o caso do pai de sua esposa. Enquanto isso, não confronte sua sogra. E tente evitar que sua esposa consuma qualquer coisa preparada por ela. Foi difícil, mas consegui convencer Mariana a fazer exames médicos completos, alegando preocupação com suas indisposições frequentes. Os resultados confirmaram presença anormal de metais em seu organismo. Quando mostrei a ela, junto com a análise da sopa, seu mundo desabou. Não pode ser verdade. Minha mãe jamais... Ela não conseguiu terminar a frase. Naquela mesma noite, Maurício me ligou. O caso do seu sogro foi reaberto brevemente há 10 anos. Havia suspeitas sobre a viúva, mas nada conclusivo. Porém, encontrei algo interessante. O primeiro marido dela, antes do pai de Mariana, também morreu em circunstâncias suspeitas. Intoxicação alimentar severa.
Decidimos confrontar Dona Elsa no dia seguinte, com Maurício presente. Mas ela deve ter percebido algo. Durante a madrugada, acordei com um cheiro forte de alfazema. Dona Elsa estava ao pé da nossa cama, olhando fixamente para Mariana. "O que está fazendo aqui?" perguntei, sentando-me abruptamente. "Vim proteger minha filha, como sempre fiz, como sempre farei." Na sua mão, uma xícara fumegante. Na outra, um pequeno frasco. "Afaste-se dela!" gritei, acordando Mariana. O que se seguiu foi caótico. Mariana, confusa, viu a mãe ser dominada por mim enquanto tentava forçá-la a beber algo. O frasco caiu, derramando um líquido escuro no carpete que começou a descolorir instantaneamente. Dona Elsa foi levada pela polícia naquela mesma noite. Em seu quarto, encontraram o caderno com anotações detalhadas de suas proteções ao longo dos anos. 2 maridos, 3 vizinhos, uma colega de trabalho de Mariana, que ela considerava má influência, e planos para mim. Isso aconteceu há 6 meses. Mariana está em tratamento psicológico, tentando processar o fato de que sua mãe, a mulher que ela mais admirava, era, na verdade, uma assassina metódica que eliminava qualquer pessoa que considerasse uma ameaça à sua relação com a filha. Dona Elsa está em um hospital psiquiátrico aguardando julgamento. Os médicos diagnosticaram um transtorno grave de personalidade, agravado após a morte do segundo marido. Ontem, recebemos uma carta dela. Apenas uma frase, escrita com a caligrafia impecável que sempre teve. "Tudo que fiz foi por amor à minha filha. Um dia, ela entenderá." O mais perturbador é que, às vezes, quando olho para Mariana, vejo traços de Dona Elsa em seu rosto. Na maneira como ela me observa, quando pensa que não estou prestando atenção. No modo como começou a preparar chás recentemente, insistindo que são bons para a saúde. E nesta manhã, pela primeira vez, senti o cheiro de alfazema vindo de suas roupas. Meu nome é Miguel Hernandes e tenho 28 anos. Nasci e cresci em Tijuana, uma cidade que sempre viveu à sombra da fronteira com os Estados Unidos, onde sonhos e pesadelos se misturam nas filas intermináveis de pessoas esperando uma chance de cruzar para o norte. Eu trabalhava como motorista de táxi, conhecendo cada esquina, cada beco e cada segredo que as ruas de Tijuana escondiam. Foi assim que conheci Lucia, uma jovem professora que havia se mudado do sul do México para lecionar em uma escola primária no bairro de La Mesa. Ela entrou no meu táxi em uma tarde chuvosa de novembro, seus olhos castanhos refletindo o céu cinzento. E algo em seu sorriso tímido capturou meu coração instantaneamente. Após 3 meses de encontros em cafeterias baratas e passeios pela Avenida Revolución, pedi Lucia em casamento. Ela aceitou com lágrimas nos olhos, mas me advertiu. "Minha mãe é diferente. Ela precisa aprovar." Lembro-me de ter rido, pensando que era apenas o nervosismo típico de apresentar um namorado à família. Não poderia estar mais enganado. Dona Carmela Vasques vivia em uma casa de 2 andares no bairro de Santa Fé, uma área que misturava residências de classe média com pequenos comércios. A casa parecia comum por fora, pintada de um amarelo desbotado com uma porta de madeira pesada. Quando a vi pela primeira vez, notei seus olhos, frios como obsidiana, calculistas, avaliando cada centímetro do meu ser enquanto me convidava para entrar. "Então você é o taxista que quer casar com minha filha", ela disse. Não como uma pergunta, mas como uma acusação. Seu espanhol carregava um sotaque peculiar, misturando a cadência de Chiapas com algo mais duro, mais áspero. A casa por dentro era um contraste chocante com o exterior modesto. Móveis caros, quadros originais, uma coleção impressionante de arte pré-colombiana que parecia cara demais para uma viúva que, segundo Lucia, vivia de uma pequena pensão e da venda ocasional de artesanato.
Minha mãe conhece muitas pessoas importantes. Lucia explicou mais tarde, quando comentei sobre o luxo discreto. Ela sempre teve um dom para os negócios. Dona Carmela me ofereceu trabalho 2 semanas depois daquele primeiro encontro. Seu táxi é perfeito, ela disse, servindo-me tequila Dom Júlio em um copo de cristal. Preciso de alguém confiável para transportar mercadorias especiais para clientes em Rosarito e ocasionalmente até Ensenada. O pagamento oferecido era 5 vezes o que eu ganhava em um mês bom. Aceitei sem hesitar, pensando que finalmente poderia oferecer a Lucia a vida que ela merecia. As primeiras entregas eram simples, pacotes selados que eu nunca abria, deixados em endereços específicos onde pessoas silenciosas os recebiam sem fazer perguntas. Nunca chegue antes do horário combinado, Dona Carmela instruía. Nunca fique para conversar. Entregue e saia. Foi na 6ª entrega que ouvi o choro. Um som abafado vindo do porta-malas do meu táxi, enquanto eu dirigia pela estrada costeira em direção a Rosarito. Parei no acostamento, meu coração martelando contra as costelas. O pacote desta vez era maior, embrulhado em lonas pretas amarradas com cordas. Minhas mãos tremiam quando desfiz os nós. O cheiro veio primeiro. Urina, suor e medo. Então vi os olhos. Uma menina, não mais que 12 anos, amordaçada, com hematomas nos braços magros, olhando para mim com terror absoluto. Vomitei ali mesmo, na beira da estrada, enquanto o sol se punha sobre o Pacífico. Voltei para o carro, minhas pernas bambas, minha mente recusando-se a processar o que acabara de descobrir. A menina ainda me encarava, suas lágrimas silenciosas formando trilhas sujas em seu rosto empoeirado. Reconheci nela traços indígenas, provavelmente do sul, Chiapas ou Guatemala. Tirei sua mordaça com dedos trêmulos. Me ajude, por favor. Ela sussurrou em um espanhol quebrado. Ela me comprou de mi papá. Dijo que trabalharia em uma casa, pero... Não consegui ouvir o resto. O zumbido nos meus ouvidos abafou suas palavras enquanto as peças se encaixavam em minha mente. As viagens frequentes de Dona Carmela para o sul. Os quartos sempre fechados no 2º andar de sua casa. Os visitantes noturnos, homens de carros caros e expressões famintas. Lucia devia saber. Não podia não saber. Dirigi de volta para Tijuana em um estado de torpor. A menina novamente amordaçada e escondida, meus pensamentos uma tempestade de negação e horror. Estacionei a 3 quarteirões da casa de Dona Carmela e caminhei como um zumbi até lá, ensaiando confrontações que sabia que nunca teria coragem de realizar. A porta estava entreaberta quando cheguei. Vozes alteradas vinham da cozinha. Lucia e sua mãe discutindo em tons urgentes. Não pode continuar, mamá. Miguel não é como os outros, ele vai descobrir. A voz de Lucia tremia. Descobrir o quê, querida? Que sua mãe ajuda crianças pobres a encontrar uma vida melhor? Que proporciona oportunidades para aqueles que o governo esqueceu? A risada de Dona Carmela era fria como o vento do deserto à noite. Ele já está envolvido agora, assim como você. Congelei no corredor, meu corpo incapaz de se mover enquanto ouvia Lucia soluçar. Eu nunca quis isso. Você disse que eram apenas documentos, passaportes. E o que você acha que paga aquela escola bonita onde você estuda? O que comprou aquele colar de pérolas que você tanto adora? A inocência é um luxo, filha. Neste país, você escolhe ser predador ou presa. Foi então que vi as fotos na parede do corredor que nunca havia notado antes. Dona Carmela mais jovem, ao lado de homens em uniformes policiais. Dona Carmela apertando a mão de políticos locais conhecidos. Dona Carmela sorrindo ao lado de um homem que eu reconheci das notícias. Um chefe do cartel de Sinaloa que havia sido morto no ano anterior. A realização me atingiu como um soco. Não estava apenas lidando com uma traficante de pessoas comum, mas com alguém conectada, protegida, alguém intocável. Dei um passo para trás, minha respiração acelerada, e derrubei um vaso.
O barulho pareceu explodir no silêncio da casa. Miguel? A voz de Lucia soou alarmada. É você? Corri. Corri como nunca havia corrido na vida, através das ruas familiares de Tijuana, que agora pareciam um labirinto hostil. Voltei ao meu táxi, a menina ainda lá, seus olhos arregalados me perguntando silenciosamente se eu seria seu salvador ou mais um elo na cadeia de seu tormento. Dirigi até a delegacia mais distante que conhecia, em Playas de Tijuana, onde as chances de encontrar policiais na folha de pagamento de Dona Carmela seriam menores. Contei tudo ao oficial de plantão, minhas palavras atropelando-se umas às outras. Ele ouviu em silêncio, seu rosto impassível, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele fechou o caderno lentamente. Entendo sua preocupação, Sr. Hernandes. Vamos investigar essas alegações muito sérias. Seu tom era profissional, mas seus olhos não encontravam os meus. Quando saí da delegacia, notei um carro preto estacionado do outro lado da rua. Dentro dele, um homem falava ao telefone, seus olhos fixos em mim. 3 dias depois, encontraram o corpo de um oficial de polícia na praia, com 2 tiros na nuca. O mesmo que havia registrado minha denúncia. Meu táxi desapareceu, junto com a menina. Lucia nunca mais atendeu minhas ligações. Estou escrevendo isto de um quarto de hotel barato em Tecate, preparando-me para cruzar a fronteira ilegalmente esta noite. Sei que estou sendo caçado. Ontem, vi um dos motoristas que trabalhavam ocasionalmente para Dona Carmela me observando do outro lado da rua. A rede dela é vasta. Seus tentáculos se estendem por todo o norte do México. Entendi tarde demais que o verdadeiro horror não está nos monstros sobrenaturais, mas nos sorrisos educados de sogras que transformam vidas humanas em mercadoria, em sistemas que permitem que predadores prosperem à vista de todos. Se você está lendo isto e conhece alguém que desapareceu em Tijuana, procure por uma casa amarela em Santa Fé, com uma porta de madeira pesada e uma mulher de olhos de obsidiana. Mas tenha cuidado, as sombras têm olhos nesta cidade, e Dona Carmela não é apenas uma traficante de pessoas. Ela é a aranha no centro de uma teia que envolve policiais, políticos e pessoas comuns como eu, que escolheram olhar para o outro lado até que fosse tarde demais. A menina do porta-malas tinha um nome. Nunca soube qual era. Seu rosto me assombra todas as noites, junto com a pergunta que nunca terei resposta. Quantas outras passaram pelas mãos de minha quase sogra, transportadas por homens como eu, que escolheram o dinheiro fácil e as perguntas não feitas? O verdadeiro monstro de Tijuana não usa máscaras nem se esconde nas sombras. Ela serve tequila Dom Júlio em copos de cristal e chama a exploração de oportunidade. E o mais aterrorizante de tudo, ela continua lá livre, buscando outro motorista de táxi, outro genro ingênuo, enquanto eu fujo pela minha vida, carregando o peso de meu silêncio anterior e o conhecimento de que, para cada vítima que não consegui salvar, haverá dezenas de outras. 43 dias. Esse era o tempo que restava até o nascimento do nosso primeiro filho, e a cada manhã, Paula riscava mais um número no calendário pendurado na porta da geladeira. Nossa vida em Porto Alegre havia finalmente encontrado seu ritmo perfeito. Depois de 5 anos trabalhando como engenheiro civil, finalmente consegui a promoção para gerente de projetos na construtora, enquanto Paula brilhava como professora universitária de literatura. Tínhamos comprado nosso apartamento no ano anterior, em um condomínio tranquilo, próximo ao Parque Farroupilha. A gravidez não foi planejada, mas veio como uma bênção inesperada que nos encheu de planos e expectativas. Foi também o que intensificou a presença de Dona Iracema em nossas vidas. Minha sogra sempre foi uma figura complexa. Viúva há mais de 15 anos, criou Paula sozinha, com um rigor que beirava o sufocante. Desde o início do nosso relacionamento, senti seus olhares avaliativos,
como se nenhum homem jamais fosse bom o suficiente para sua única filha. Gaúcho que se preze, sustenta a família sozinho, Rodrigo. Ela costumava dizer enquanto servia o chimarrão nas tardes de domingo, deixando implícito que desaprovava Paula trabalhar após o casamento. Eu sempre respondia com um sorriso educado, engolindo a irritação junto com o mate amargo que ela preparava forte demais só para mim. Quando anunciamos a gravidez, algo mudou em Dona Iracema. Seus olhos ganharam um brilho diferente. Não era exatamente alegria, era algo mais possessivo, como se o neto fosse uma extensão dela mesma, uma segunda chance. Começou a aparecer sem avisar em nosso apartamento, trazendo comidas caseiras para alimentar direito minha filha, insinuando que eu não cuidava adequadamente de Paula. As visitas se tornaram mais frequentes, até que um dia ela simplesmente anunciou: "Vou me mudar para mais perto de vocês para ajudar com o bebê." Não foi um pedido ou uma consulta, foi uma declaração. 3 semanas depois, ela alugou um apartamento a 2 quarteirões do nosso. Foi quando as coincidências começaram. Primeiro, recebi um telefonema do diretor da construtora questionando minha competência após um telefonema anônimo, relatando erros em meus projetos. Depois, documentos importantes desapareceram misteriosamente da minha pasta quando Dona Iracema esteve em casa. Em cada ocasião, ela estava por perto, oferecendo conselhos não solicitados. Talvez você devesse considerar um trabalho menos estressante, Rodrigo. Paula e o bebê precisarão de você em casa. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças sutis em Paula. Ela parecia mais cansada, mais distante. "Mamãe disse que você anda muito ocupado com o trabalho", comentou certa vez. "Ela acha que você não vai ter tempo para nós depois que o bebê nascer." Tentei explicar que as insinuações de Dona Iracema eram infundadas, mas Paula apenas suspirou, acariciando a barriga. "Ela só está preocupada conosco, Rodrigo. Afinal, ela criou uma filha sozinha." As intervenções se tornaram mais diretas. Dona Iracema começou a comparecer às consultas médicas sem ser convidada. Reorganizava nossos armários enquanto estávamos fora. Certa vez, encontrei-a no escritório do apartamento mexendo no meu computador. "Só estava procurando aquelas fotos do chá de bebê para imprimir", justificou-se. Mas notei que a tela mostrava meus e-mails de trabalho. Na semana seguinte, perdi um cliente importante depois que alguém enviou uma proposta com valores errados do meu e-mail. A tensão em casa aumentava. Paula e eu discutíamos com frequência, sempre sobre pequenas coisas que Dona Iracema havia mencionado ou sugerido. "Mamãe acha que deveríamos escolher outro pediatra. Mamãe disse que esse nome que você escolheu não combina com nosso sobrenome. Mamãe não concorda com as cores que escolhemos para o quarto do bebê." Comecei a ter dificuldade para dormir. À noite, ouvia sussurros vindos da sala, quando Paula achava que eu estava dormindo. Ligações telefônicas misteriosas que eram interrompidas quando eu entrava no cômodo. Mensagens que ela apagava rapidamente quando eu me aproximava. 21 dias antes da data prevista para o parto, cheguei em casa mais cedo do que o habitual. Minha intenção era surpreender Paula com flores. Uma tentativa desesperada de reconectar com minha esposa, que parecia cada dia mais distante. Ao me aproximar da porta do apartamento, ouvi vozes baixas vindas de dentro. Instintivamente, diminui meus passos. A janela da sala estava entreaberta e pude ouvir claramente a conversa entre Paula e Dona Iracema. "Tem que parecer um acidente", dizia minha sogra com uma frieza que me gelou o sangue. "O homem garante que não deixará rastros. Já fez isso antes." A voz de Paula respondeu estranhamente calma. "Quanto tempo depois do nascimento do bebê?" 2 semanas seria o ideal, respondeu Dona Iracema. "Podemos dizer que ele estava deprimido com as novas responsabilidades. Ninguém questionará." Fiquei paralisado, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Minha esposa e minha sogra estavam planejando meu assassinato. "O seguro de vida dele é substancial", continuou Paula.
suficiente para criar o bebê confortavelmente, sem precisarmos de ninguém. Como nos velhos tempos, riu Dona Iracema. Lembra do que te contei sobre seu pai? Sobre como ele queria interferir na sua criação? A família não aceita a presença de homens na linhagem por muito tempo. Recuei silenciosamente, o coração martelando no peito. Tudo começava a fazer sentido. As tentativas de sabotagem no trabalho, o comportamento estranho de Paula, os olhares trocados entre mãe e filha quando achavam que eu não estava observando, não eram apenas para me afastar, mas preparações para algo mais definitivo. Voltei para o carro e dirigi sem rumo por horas, tentando processar a traição. Decidi não confrontá-las diretamente, seria perigoso demais. Em vez disso, fui até a antiga vizinha de Dona Iracema, aquela senhora de 82 anos que sempre me tratou com carinho quando nos visitava. Não estou surpresa, ela disse após eu contar o que havia escutado, omitindo apenas que se tratava da minha própria situação. O marido de Iracema não morreu de ataque cardíaco, como todos dizem. Eu sempre soube. Havia rumores sobre um homem estranho que frequentava a casa quando ele estava no trabalho. Depois da morte, esse homem nunca mais foi visto na cidade. Ela me contou sobre outros casos suspeitos. O irmão de Iracema, que desapareceu após uma briga sobre a criação de Paula. Um namorado anterior de Paula, que sofreu um acidente de carro, quando mencionou que queria que ela se afastasse um pouco da mãe. O padrão era claro e aterrorizante. Nos dias seguintes, fingi não saber de nada enquanto secretamente preparava minha fuga. Transferi dinheiro para uma conta que elas desconheciam, reuni documentos importantes e contatei um advogado discretamente. Uma noite, enquanto vasculhava o celular de Paula enquanto ela tomava banho, encontrei mensagens trocadas com alguém identificado apenas como serviço especial. Havia detalhes sobre pagamentos, datas e até mesmo métodos. Afogamento no lago durante um suposto passeio de barco para parecer acidental. A data marcada, exatamente 2 semanas após o nascimento previsto do bebê. Também descobri algo que me devastou completamente. Conversas antigas indicavam que o plano existia desde antes da gravidez. O bebê, meu filho, era apenas parte da estratégia, concebido deliberadamente para garantir minha permanência até o momento certo e para assegurar o direito ao meu seguro de vida. Encontrei também uma pasta escondida no fundo do armário de Paula, contendo recortes de jornais antigos sobre acidentes domésticos e suicídios de homens na região. Um deles era o pai de Paula, cuja morte eu sempre acreditei ter sido natural. Havia anotações nas margens, detalhes sobre como cada morte foi planejada e executada. Uma tradição familiar macabra, passada de mãe para filha por gerações. Na manhã seguinte, quando ambas saíram para mais uma consulta médica, executei meu plano. Deixei uma carta ao advogado com todas as evidências que havia coletado, incluindo gravações de conversas que consegui captar nos últimos dias e cópias das mensagens e documentos encontrados. Peguei apenas o essencial e desapareci. Isso foi há 3 dias. Estou escrevendo de um hotel barato no interior do estado, usando um nome falso. Amanhã seguirei para outro país. Sei que estou abandonando meu filho que ainda nem nasceu, e isso me destrói por dentro. Mas também sei que se ficar, não viverei para vê-lo crescer. Talvez um dia, quando ele for mais velho, eu possa encontrar uma maneira de contatá-lo, explicar o que aconteceu. Ou talvez seja melhor que ele nunca saiba a verdade sobre sua mãe e sua avó, sobre a tradição sinistra que carregam em seu sangue. Enquanto isso, sei que Paula e Dona Iracema devem estar furiosas, percebendo que seu plano falhou. O assassino que contrataram não terá sua vítima. A tradição familiar terá que esperar por outro homem desavisado para continuar. E eu continuarei olhando por cima do ombro pelo resto da minha vida, sabendo que elas não desistirão facilmente.
Quando aceitei viajar para Mérida com a família de Marcos para uma comemoração, não imaginava que estaria assinando minha própria sentença. Casados há apenas 6 meses, éramos o que muitos chamariam de casal perfeito. Eu, Clara, 27 anos, brasileira, conheci Marcos durante meu intercâmbio na cidade do México 3 anos atrás. Nosso relacionamento floresceu rapidamente e logo me vi apaixonada não apenas por ele, mas também pela cultura vibrante do México. Quando ele me pediu em casamento, não hesitei. Deixei minha vida no Brasil, minha carreira como enfermeira, minha família, tudo para construir uma nova história ao lado dele. Os primeiros meses foram como um sonho. Marcos era atencioso, carinhoso, e sua família parecia me acolher de braços abertos. Especialmente sua mãe, Dona Mercedes, que sempre fazia questão de me incluir nas tradições familiares e me ensinar receitas mexicanas tradicionais. Minha filha, ela me chamava, com um sorriso que agora reconheço não alcançava seus olhos. O convite para a viagem a Mérida veio dela. Uma celebração de bodas de prata na casa de praia da família, um casarão colonial isolado a 30 minutos do centro histórico. Será uma oportunidade para você conhecer melhor nossa família, querida, disse Mercedes, acariciando meu rosto com dedos frios. Todos estão ansiosos para conhecer a nova integrante. Marcos ficou radiante com a ideia. Sua família sempre foi extremamente unida, algo que me atraiu desde o início. O contraste com minha própria família distante no Brasil me fazia valorizar ainda mais aquela conexão. Chegamos a Mérida numa quarta-feira ensolarada. O calor da península de Yucatán era sufocante, mas a brisa marítima tornava tudo mais suportável. A casa era magnífica. Paredes de pedra calcária, piso de ladrilhos coloridos e um jardim interno com uma pequena fonte. Marcos me contou que a propriedade estava na família há mais de 100 anos. Muitas histórias aconteceram aqui, comentou sua mãe, enquanto me mostrava o quarto onde ficaríamos. Algumas delas você vai descobrir durante nossa estadia. Havia algo em seu tom que me causou um arrepio, mas atribuía à exaustão da viagem. A primeira noite foi marcada por um jantar elaborado. Toda a família estava presente. Os pais de Marcos, seus 2 irmãos com suas esposas, 3 tios e alguns primos. 15 pessoas ao todo, sentadas ao redor de uma mesa ornamentada com velas e flores. Observei as outras esposas durante o jantar. Eram silenciosas, quase submissas, sempre concordando com seus maridos e com Dona Mercedes. Quando tentei iniciar uma conversa sobre minha vida no Brasil, senti o olhar penetrante de minha sogra do outro lado da mesa. Clara tem muitas histórias interessantes, interrompeu ela. Mas hoje estamos celebrando nossa família, nossa tradição. O sorriso em seus lábios contrastava com a frieza em seus olhos. Não é mesmo, querida? Engoli em seco e assenti. Foi a primeira vez que senti aquela sensação de sufocamento que se tornaria constante nos dias seguintes. Na manhã seguinte, acordei sozinha na cama. Marcos havia saído cedo com seu pai e irmãos para pescar. Tradição masculina, explicou-me Dona Mercedes quando desci para o café. Ela estava sozinha na cozinha, preparando chocolate quente da maneira tradicional. Venha, quero lhe ensinar. Uma boa esposa mexicana deve saber como agradar seu marido. Passei a manhã inteira sob sua supervisão rigorosa. Cada movimento meu era corrigido, cada pergunta respondida com um comentário sobre como as coisas eram feitas na família. As outras mulheres se juntaram a nós mais tarde, todas seguindo as instruções de Mercedes como se fossem extensões de sua vontade. Durante o almoço, notei algo estranho. As esposas de meus cunhados quase não falavam, e quando o faziam, pareciam recitar frases ensaiadas. Como você está gostando de Mérida, Clara? Perguntou Mercedes diante de todos. É linda, respondi sinceramente. Mas confesso que sinto falta de ter um tempo a sós com Marcos. Talvez possamos explorar o centro histórico juntos amanhã. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Mercedes sorriu, mas seus olhos permaneceram frios como gelo.
Na nossa família, querida, valorizamos o tempo conjunto. Não há necessidade de separação. Somos todos um só. Naquela tarde, enquanto todos descansavam, decidi explorar a casa. Em um corredor afastado, encontrei uma porta trancada. Curiosa, tentei espiar pela fechadura quando senti uma presença atrás de mim. Era Carmela, esposa do irmão mais velho de Marcos. Não deveria estar aqui, sussurrou ela, com olhos arregalados de medo. Ela não gosta quando mexemos nas coisas dela. Antes que pudesse perguntar mais, Carmela se afastou rapidamente. À noite, durante o jantar comemorativo, Mercedes fez um brinde emocionado aos 25 anos de casamento. O segredo de um casamento duradouro é a lealdade absoluta à família, disse ela, olhando diretamente para mim. Sacrifícios são necessários. Nem todos entendem isso no início. Após o jantar, Mercedes anunciou que faria uma sessão de fotos familiares no jardim. Enquanto todos se arrumavam, ela me puxou para um canto. Você é diferente das outras, Clara, sussurrou. Tem opinião própria. Isso pode ser problemático. Seu hálito cheirava a canela e algo metálico que não consegui identificar. Marcos sempre foi meu filho mais frágil. Precisa de uma esposa que entenda seu lugar. Na manhã seguinte, acordei com uma xícara de chá ao lado da cama. Mercedes pediu para te trazer, explicou Marcos antes de sair novamente com os homens. O chá tinha um sabor amargo, mas bebi por cortesia. Horas depois, comecei a me sentir estranhamente sonolenta e confusa. As paredes do quarto pareciam se mover e as vozes das mulheres no andar de baixo soavam distorcidas. Quando desci para o almoço, mal conseguia me manter de pé. Não está se sentindo bem, querida? Perguntou Mercedes com falsa preocupação. Deve ser o calor de Yucatán. Estrangeiros sempre sofrem para se adaptar. Naquela noite, durante o jantar, notei que todos me observavam com uma intensidade perturbadora. As conversas pareciam cifradas, com mensagens ocultas que eu não conseguia decifrar. Quando Mercedes trouxe a sobremesa, um pudim tradicional, todos esperaram que eu provasse primeiro. Uma receita de família, explicou ela, passada de geração em geração para as novas esposas. O pudim tinha um sabor estranho, mas sob o olhar vigilante de todos, fingi engolir várias colheradas, enquanto discretamente escondia a maior parte no guardanapo em meu colo. Anos trabalhando como enfermeira me ensinaram a reconhecer os sinais de envenenamento, e algo em meu instinto me alertava para o perigo. Mesmo assim, o pouco que ingeri começou a fazer efeito. Minha visão ficou turva e simulei um desmaio mais intenso do que realmente sentia. Ouvi Mercedes dizer, levem-na para o quarto especial. Começaremos os preparativos à meia-noite. Senti mãos me carregando por corredores, até ser depositada em uma cama fria. Através das pálpebras semicerradas, vi Mercedes instruindo. Amarrem-na bem, vou buscar o equipamento. Assim que ficou sozinha comigo, Carmela se aproximou. Sei que está consciente, sussurrou, verificando o corredor. Não é a primeira vez que vejo alguém resistir à droga. Precisa fugir. Eles vendem os órgãos das esposas estrangeiras. Já mataram 6 antes de você. Com dedos trêmulos, ela afrouxou minhas amarras. Por que está me ajudando? Murmurei. Porque sou a próxima, respondeu. Ouvi Mercedes dizer que não precisa mais de mim. Tenho uma irmã em Cancún. Se conseguir chegar lá, não terminamos a conversa. Passos no corredor anunciavam o retorno de Mercedes. Carmela rapidamente se afastou, fingindo verificar meus pulsos quando a porta se abriu. Como está a nossa paciente? Perguntou Mercedes, carregando uma maleta médica. Ainda inconsciente. Efeito forte do sedativo, respondeu Carmela. Ótimo. Vá ajudar na limpeza do jantar. Preciso preparar tudo. Quando a porta fechou novamente, permaneci imóvel, controlando minha respiração. Ouvi Mercedes falando ao telefone. Sim, temos uma doadora universal, órgãos em perfeito estado. A extração começa à meia-noite, entrega amanhã cedo.
US$ 300.000, não menos. Meu coração disparou, mas mantive a calma. Minha única chance era agir quando ela estivesse distraída. Mercedes começou a preparar instrumentos cirúrgicos, colocando-os sobre uma bandeja metálica. O cheiro de álcool hospitalar invadiu meu nariz. Quando ela se virou para preparar uma seringa, num movimento rápido, libertei meus braços das amarras frouxas e agarrei o primeiro objeto que encontrei. Um pesado instrumento metálico da bandeja. Antes que ela pudesse reagir, acertei sua cabeça com toda a força que consegui reunir. Mercedes caiu com um baque surdo. Rapidamente, terminei de me soltar e verifiquei seu pulso. Ainda vivo, mas inconsciente. Amarrei-a à cama com as mesmas cordas que me prendiam e amordacei-a com um pedaço de gaze. No armário do quarto, encontrei roupas simples que vesti por cima das minhas. Peguei o celular de Mercedes e seu molho de chaves. No corredor, encontrei Carmela esperando ansiosamente. "Conseguiu!" sussurrou ela, olhos arregalados. "Vamos! Sei como sair sem sermos vistas." Ela me guiou por um corredor de serviço até os fundos da propriedade. Há um carro de serviço no galpão. As chaves estão sempre na ignição. Enquanto corríamos pelo jardim escuro, ouvi vozes masculinas se aproximando da casa principal. "Estão voltando para o procedimento", alertou Carmela. "Temos que nos apressar." O galpão estava destrancado e dentro dele um velho Volkswagen com as chaves no painel. "Vem comigo", insisti. Carmela hesitou. "Meu filho, não posso deixá-lo. Eles vão matá-la", argumentei. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Sei, mas não posso abandoná-lo." "Você vai, eu distraio eles." Antes que pudesse protestar, ela correu de volta para a casa. Liguei o carro com mãos trêmulas e acelerei pela estrada de terra, luzes apagadas, guiada apenas pelo luar. Usando o celular de Mercedes, enviei minha localização para o contato de emergência que mantinha no Brasil. Minha antiga chefe do hospital, que tinha conexões com a Polícia Internacional. Dirigi por horas até chegar a Cancún, onde procurei a embaixada brasileira. 3 dias depois, a polícia mexicana invadiu a propriedade dos Vargas, em Mérida. Encontraram evidências de múltiplos assassinatos. Um laboratório clandestino de extração de órgãos e documentos falsos de 6 mulheres estrangeiras que haviam desaparecido nos últimos 10 anos. Mercedes, seu marido e os filhos mais velhos foram presos. Marcos tentou fugir do país, mas foi capturado na fronteira com Guatemala. Carmela sobreviveu, assim como seu filho, e ambos estão sob proteção testemunhal. Quanto a mim, voltei ao Brasil e retomei minha carreira como enfermeira, mas as noites ainda são difíceis. Acordo frequentemente com pesadelos onde Mercedes sussurra em meu ouvido: "Minha filha, você nunca vai realmente escapar de mim." E talvez ela esteja certa. Porque mesmo agora, anos depois, quando vejo uma sogra carinhosa demais com a nora ou uma família excessivamente unida, não consigo evitar um arrepio de pavor. E sempre verifico 2 vezes o que bebo quando estou em companhia de estranhos. Afinal, como descobri naquela casa em Mérida, os monstros mais terríveis não se escondem sob a cama. Eles servem o jantar e chamam você de família. Nunca acreditei em pressentimentos até o dia em que conheci Margaret Wilson. Eu tinha 25 anos quando me casei com seu filho William, após um romance de apenas 6 meses. Éramos jovens, impulsivos e completamente apaixonados. Mudamos para uma pequena cidade costeira em Massachusetts, onde o Oceano Atlântico batia contra penhascos escarpados e as casas vitorianas guardavam segredos entre suas paredes centenárias. "Minha mãe está ansiosa para conhecer você", William me dizia enquanto dirigíamos pela estrada sinuosa que levava à mansão dos Wilson. "Ela tem sido um pouco solitária desde que meu pai faleceu." Solitária não era a palavra que eu usaria quando finalmente a conheci. Margaret Wilson
Era uma mulher de 62 anos, com postura impecável e olhos cinzentos que pareciam avaliar cada centímetro de meu ser. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente arrumados em um coque elegante e suas mãos, sempre cobertas por luvas de renda preta, moviam-se com a graça estudada de uma dançarina. "Então você é a garota que roubou o coração do meu William", ela disse, segurando minhas mãos entre as suas. Seu toque, mesmo através das luvas, era gelado. "Espero que saiba a sorte que tem. Os homens Wilson são especiais." A mansão era um labirinto de corredores escuros, escadas que levavam a lugar nenhum e quartos trancados que, segundo William, permaneciam intocados desde a morte de seu pai. "Mamãe é sentimental", ele explicava. "Não consegue se desfazer das coisas dele." Na primeira noite, durante o jantar, notei como Margaret observava cada movimento de William com uma intensidade quase predatória. Quando ele se levantou para buscar mais vinho, ela se inclinou em minha direção. "Ele se parece muito com o pai, não acha? Mesmo não tendo conhecido Thompson, deve perceber a semelhança com as fotografias. É quase como se Thompson tivesse voltado para mim." Sorri educadamente, embora um arrepio tenha percorrido minha espinha. As fotografias de Thompson Wilson que vi pela casa mostravam um homem de aparência comum, sem nenhuma semelhança notável com meu marido. Nos dias seguintes, Margaret insistiu que ficássemos hospedados na mansão, até encontrarmos nosso próprio lugar. William aceitou prontamente, sempre ansioso para agradar sua mãe. Eu relutei, mas acabei concordando. Foi quando os pequenos incidentes começaram. Objetos pessoais que desapareciam e reapareciam em lugares estranhos. Meu perfume substituído por outro, um aroma pesado de lírios que descobri ser o favorito da falecida avó de William. Roupas minhas alteradas durante a noite, bainhas abaixadas, decotes fechados. "Margaret está apenas tentando ajudar", William insistia quando eu mencionava essas ocorrências. "Ela tem padrões tradicionais." Uma noite, acordei com o som de passos no corredor. Saí da cama sem acordar William e segui o ruído. Encontrei Margaret parada diante de uma das portas trancadas, murmurando algo inaudível. Quando me aproximei, ela se virou lentamente. "Você deveria estar dormindo, querida", disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. "As noivas precisam de descanso para manter a beleza." Na manhã seguinte, enquanto William estava no trabalho, Margaret me convidou para tomar chá em seu jardim de inverno. Entre samambaias e orquídeas exóticas, ela começou a falar sobre seus maridos. Não apenas Thompson, como eu pensava, mas 4 homens ao todo. Cada um mais querido que o anterior. Ela suspirou, servindo um chá de cor âmbar em xícaras de porcelana fina. Thompson foi o último, o mais especial. Bebi o chá educadamente, notando seu sabor levemente amargo. "E todos eles faleceram?" perguntei hesitante. Margaret sorriu, seus olhos cinzentos fixos nos meus. "Todos encontraram paz, eventualmente. Thompson resistiu mais tempo que os outros, quase 2 anos desde o diagnóstico até o fim. Naquela tarde, senti uma tontura estranha. Atribuí ao calor do jardim de inverno, mas nos dias seguintes o mal-estar persistiu. Náuseas matinais, fadiga, dores de cabeça. "Talvez você esteja grávida", sugeriu Margaret durante o café da manhã, seus olhos brilhando de uma maneira perturbadora. "Não seria maravilhoso? Um novo Wilson para carregar o legado familiar." A ideia me aterrorizou sem que eu entendesse completamente o porquê. Comecei a pesquisar sobre a família Wilson na biblioteca local. O bibliotecário, um senhor de 70 anos, empalideceu quando mencionei o nome. "A viúva Wilson", ele murmurou, olhando nervosamente ao redor, como se temesse ser ouvido. "Você deveria conversar com Eliza Thornton. Ela era enfermeira no hospital quando o último marido de Margaret adoeceu. Encontrei Eliza em uma casa de repouso nos arredores da cidade.
uma mulher de 83 anos, com olhos vivos e mãos trêmulas. Então você é a nova, ela disse assim que me apresentei. A quinta, Deus tenha misericórdia de sua alma. Segundo Elisa, todos os 4 maridos de Margaret morreram após longos períodos de doença misteriosa. Sintomas semelhantes. Começava com fadiga, progredindo para problemas gastrointestinais, depois neurológicos. Os médicos nunca conseguiram diagnosticar corretamente. Na época, não tínhamos os testes que temos hoje, mas eu sempre suspeitei. Ela hesitou. Margaret era dedicada, nunca saía do lado deles, insistia em preparar todas as refeições, administrar todos os medicamentos. Voltei para a mansão com um peso no peito. Naquela noite, fingindo dor de cabeça, recusei o chá que Margaret me ofereceu. No dia seguinte, evitei o café da manhã, alegando náusea. Meus sintomas começaram a melhorar. Confrontei William com minhas suspeitas, mostrando as anotações que havia feito, os recortes de jornais antigos mencionando as mortes misteriosas dos maridos de Margaret. Isso é loucura? Ele respondeu irritado. Minha mãe é uma santa. Cuidou de meu pai até o último suspiro. Como pode acusá-la de algo tão horrível? Mas vi a dúvida em seus olhos. Naquela noite, William remexeu em seu jantar sem comer muito. Observou Margaret com novos olhos. Ela percebeu. Depois que ele se retirou, alegando trabalho para terminar, Margaret se sentou ao meu lado na sala de estar. Você anda fazendo perguntas pela cidade, disse calmamente, suas mãos enluvadas alisando o tecido de seu vestido preto. Curiosidade é uma qualidade admirável em uma jovem, mas pode ser perigosa quando mal direcionada. Mantive minha voz firme. Por que tantos quartos trancados nesta casa, Margaret? Ela sorriu. Cada um pertencia a um deles. Preservo tudo como era, por respeito. E o quarto no fim do corredor? Aquele onde você estava naquela noite. Seu sorriso vacilou por um instante. Aquele é especial. É onde guardo minhas memórias mais preciosas. Na manhã seguinte, enquanto Margaret estava em seu jardim, encontrei a chave para o quarto misterioso escondida em uma caixa de música em seu quarto. O que encontrei além daquela porta me gelou o sangue. Não era um quarto, mas um laboratório improvisado. Prateleiras repletas de frascos rotulados meticulosamente. Arsênico, chumbo, mercúrio, plantas que reconheci de meus estudos de botânica como extremamente tóxicas. Em um diário aberto sobre a mesa, anotações detalhadas de dosagens, sintomas observados, ajustes necessários e fotografias, dezenas delas, mostrando homens em diferentes estágios de deterioração física. Reconheci Thompson na última sequência, e então vi o que me fez cambalear, uma nova página recém-iniciada com meu nome no topo. É fascinante, não é? A voz de Margaret veio da porta. Ela estava parada ali, ainda usando suas luvas de renda, segurando uma xícara de chá fumegante. A ciência da transformação. Como o corpo humano sucumbe lentamente, como a personalidade se desintegra até que apenas a dependência reste. É quase poético. Dei um passo para trás. Por quê? Por amor, é claro. Ela respondeu como se fosse óbvio. O verdadeiro amor só existe na completa rendição. Quando eles finalmente entendiam que eu era tudo, sua cuidadora, sua salvadora, sua única conexão com o mundo, naquele momento, eles realmente me amavam. Ela deu um passo em minha direção. William está começando a questionar. Isso não pode acontecer. Mas você pode ser minha aliada. Pense nisso. Depois que ele se for, esta casa, toda a fortuna Wilson, será nossa. Fingi considerar sua proposta, ganhando tempo enquanto procurava uma rota de fuga. E os outros, os maridos anteriores, cada um serviu a seu propósito, ela disse, seus olhos brilhando com uma lucidez terrível. Cada um me ensinou algo novo sobre a arte de amar verdadeiramente. Thompson foi quase perfeito. Resistiu por tanto tempo, lutou até o fim. William será ainda melhor. Naquele momento,
Ouvimos um barulho na porta. William estava ali, pálido, segurando seu telefone. A polícia está a caminho, ele disse com voz trêmula. Eu ouvi tudo. O que aconteceu a seguir foi um borrão. Margaret avançou em direção a William com uma agilidade surpreendente para sua idade. Vi o brilho de uma seringa em sua mão enluvada. Joguei-me entre eles, sentindo a agulha perfurar meu braço. Um calor intenso se espalhou imediatamente, seguido por uma dormência aterradora. As sirenes soaram à distância enquanto eu lutava para manter a consciência. Acordei 3 dias depois no hospital. Sobrevivi por pouco. A dose era calculada para um homem do tamanho de William. Margaret foi presa, mas manteve-se serena durante todo o processo. Nunca confessou, mesmo quando exumações revelaram traços de venenos nos corpos de seus ex-maridos. Apenas cuidei deles. Repetia com um sorriso plácido, como qualquer boa esposa faria. William e eu nos mudamos para o outro lado do país, tentando reconstruir nossas vidas longe das sombras da mansão Wilson. Mas o horror nunca nos abandonou completamente. Às vezes, acordo no meio da noite e encontro William me observando dormir. Apenas verificando se você está bem, ele diz com um sorriso que não consigo mais interpretar com certeza. Em seu criado mudo, um par de luvas de couro preto que não reconheço. E quando ele prepara chá para mim nas tardes frias de inverno, não posso evitar notar como seus movimentos são precisos, metódicos, exatamente como os de sua mãe. A última carta que recebemos de Margaret, antes de cortarmos completamente o contato, continha apenas uma linha. Ele é mais parecido comigo do que você imagina, querida. A arte do amor verdadeiro corre em nosso sangue.